Fala, família promessista, como é que vocês estão? Feliz sábado para você, ó. Já é 19 horas, sexta-feira, e a gente aqui podendo aproveitar desse momento. Hoje, excepcionalmente não, porque é a primeira vez, claro, que ele está aqui. Pastor Marcelo, fala aí, pastor. Valeu, pastor. Vulgo Marcelinho. Quem conhece aí? Eita, aí, ó. Sempre eu dou um vacilo desse, né? E aí? Ó, quem fala assim, Marcelinho, parece até que joga bola. Você joga bola, não? Já jogamos bola bastante, São João, né? Acho que Ih, mano, pô, bola, falar em São João não vai dar certo. Futebol com São João não dá certo, não. Só dá confusão, hein? Boas épocas, boas lembranças. Flamenguista? Flamenguista. Ah, então fechou. Já é. Agora eu entendi tudo. Você que está com a gente aí, coloca aí nos comentários de onde você está falando. É muito bom ver a participação de todos. Eu leio todos os comentários, não só os comentários do ao vivo, mas os comentários também que ficam lá posteriores. Eu sempre leio, curto lá, comento. E é muito bom ver a participação de vocês. É bom ver também o feedback de vocês, né? Que vocês gostam aqui das conversas que a gente tem, das experiências, né? Nós estamos aqui para dar sequência aí à conversa com os pastores. Pastor Marcelo é o pastor da igreja em Santa Cruz, né? Que você possa curtir, compartilhar, que você possa se inscrever aí, quem sabe logo a gente chega a 2.000 inscritos, já passamos de 1.000. Então, com a sua ajuda aí, compartilhando, isso é muito bom para a gente poder aproveitar aí esse momento, para podermos edificar vidas através dos testemunhos, né? Tivemos na semana passada o testemunho da nossa irmã Luzia. Convido a você que não assistiu ainda a voltar lá, episódio 29, assistir. E hoje a gente está aqui no episódio número 30, com o pastor Marcelo, pastor de Santa Cruz. E aí, pastor, tudo bem? Sua bênção. Você já está em Santa Cruz ali há quanto tempo? Vamos para o quarto ano. Pastorado, ano. Olha pastorado. Aí. Muito, como pastorado, que você já congregava ali mais tempo, né? De congregar. Estamos ali mais... então, para o sexto ano, congregando em Santa Cruz. Show de bola. É pertinho, né? Pertinho, 45 quilômetros. Só para ir, né? Só para ir, né? Só de ida. Pastor, você é carioca? Sou carioca. De São João de Meriti. São João de Meriti é carioca ainda? Município do Rio de Janeiro. Como é que foi seu encontro com Cristo? Bom, meu encontro com Cristo não foi na Igreja Adventista da Promessa, né? Minhas avós, né? Uma avó assembleana e uma outra avó da Cruzada Evangelística. Desde muito garoto eu ia para a igreja com a minha avó Dagmar, né? Uhum. Então, já na Assembleia de Deus. E a referência foi essa, né? De ver uma pessoa que orava muito, né? Minha avó orava muito, e a gente ia sempre nos cultos com ela, desde os 4, 5 anos de idade. Mas você ia para a Cruzada ou você ia para a Assembleia de Deus? Eu ia muito mais para a Assembleia de Deus do que para a Cruzada, né? Porque, como minha avó paterna, toda vez que chegava na casa da minha avó, eu tinha que falar alto: vó, podemos ir à igreja? Vamos à igreja, avó? Para o meu avô poder deixar minha avó ir. Então tinha essa ligação entre nós, né? Já na casa da minha avó, meu avô já era falecido, minha avó materna, né? E eu me lembro de um episódio bem legal com ela na igreja, e muito tempo de oração de joelhos, e nunca que acabava. Eu devia ter uns 5, 6 anos, o pastor orava do lado da minha avó. Esse pastor não vai acabar de orar, não, vó? Já estou com o meu joelho doendo, ele tem um tapetinho lá? Ele tem um tapetinho? Então, não esqueço dessa história de oração, né? Acho que a oração é aquilo que nos move. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu devia ter uns 6, 7 anos, uns 40 anos atrás, né? Pouco tempo. Mas coisas que marcam a gente, né? É verdade. Marcam a gente, a oração, né? E engraçado que você não tinha como fugir, né? Não tinha como ir embora. Para um lado ou para outro. Mas você tinha que ir lá chamar ela para poder o teu avô deixar? Quando chegava lá, meu pai deixava a gente na casa da minha avó, e quando chegava mais tarde, meu avô era uma pessoa muito rígida, né? Aquelas pessoas mais antigas, né? E minha avó falava assim: quando for hora tal,
você fala que você quer ir para a igreja por teu avô deixar eu ir também. Aí eu falava alto, vó, vamos para a igreja. Aí ela se arrumava, eu também me arrumava e a gente ia. Então era uma conexão bem legal que Isso tinha com ali em os São meus João? avós. Era próximo todas da as duas igreja em de São João, não? A minha avó materna, sim, 200 metros da igreja de São João. Então, bem ali, muito perto. E chegando para a gente otimizar a chegada em São João, na igreja de São João, né? A gente... Acho que todo garoto tem uma época que ou ele tem uma dificuldade em português ou ele tem uma dificuldade em matemática, né? Então, eu, na sexta série, aos 12 anos, tinha uma dificuldade em matemática e minha avó conhecia a família da irmã Ivanildes, que é a mãe da diaconisa Cristiane, né? E ela falou, Marcelinho, ó, vai lá que a Cristiane vai te explicar que você está com dificuldade. E a gente chegou lá na casa da Cristiane, a Cristiane nem diaconisa era, nem sonhava em casar com o Saulo. Pastor Saulo. Isso. E a gente chegando lá, eu com 12 anos, né, o Alexandre, irmão dela, tem a mesma idade que eu, Marquinhos um pouquinho mais novo, a gente fez uma amizade legal e a gente começou a congregar em São João. A gente começou a ficar em São João ali. Aí muitas pessoas a gente conheceu lá, né, Pastor Rony, o Sandro, né, o Saulo, a família das pessoas que moravam bem perto mesmo da igreja. Então, muito perto mesmo. Então, não tinha como não congregar ali, né? A gente foi bem recebido, né? Por não ter um pai, uma mãe na igreja, né? E acho Seus que pais foram... não nada com igreja? Meu pai faleceu tem 1 ano, ele estava na Igreja Universal. Minha mãe também, da Igreja Universal. Ah, sim. Mas isso veio recentemente. Mas eles sempre foram, não? Recentemente. Veio recentemente, né? isso. Mas a referência mesmo eram minhas avós. Isso aí. Mulheres de oração. De oração, Usavam joelhos. coque? Isso aí. Joelhos Só mesmo. faltavam chamar Maria, as duas, né? Uma Sebastiana, outra Dagmar. Muito bom, né? Aí você, ali congrega, quando você chega em São João, você lembra qual era o pastor? Era o Daniel Ferrari. Já era o Daniel, então. Já era o Daniel. Né? Aí você começa ali e você continua... Eu não entendi qual é a idade, mais ou menos. Aos 12 anos 12 de idade. anos. Época da sexta série. Não vou esquecer por isso, porque era da sexta série. Né? A igreja ali era a igreja antiga, né? Era o templo antigo. Já tinha um templinho antigo ali? Já. E como é que é esse teu processo com Cristo, dentro da igreja ali? Porque, assim, você tem um momento, a gente sempre fala aqui, né? Você tem um momento que você vai, acompanha a família para a igreja, e tem um momento que você realmente tem aquele chamado com Jesus, aquele encontro de verdade com Jesus. Esse encontro de verdade com Jesus já acontece em algum momento? Tem algum momento específico que isso acontece ou é algo gradual? Eu acho que gradual. O interessante é porque quando você está novo, assim, na igreja, eu falo isso muito para os jovens, você aprende como você vai orar, qual é o seu relacionamento com Cristo, muito antes de internet, muito antes de qualquer tipo de conexão remota, né? Acho que vale a pena frisar isso, né? Uma época onde o pastor era aquela referência, você tinha que perguntar tudo a ele, e se ele não soubesse, levava 10 dias, às vezes, para te responder, ou no outro sábado, né? É algo que a gente não vive isso, né? Então, acho que isso que é uma coisa bem legal. E aquilo que também a gente ter aquele... jogar bola no terreno da igreja, né? Com os amigos, com aqueles vizinhos ali que estavam juntos, né? O Marcos Barreto, as irmãs dele. Então, o Ronilson, né? do pastor Abidiel, né, que ainda é vivo, o Robson. Então, são pessoas que estavam ali conosco no nosso começo, né? Alguns não estão mais na igreja, mas acho que são pessoas que a gente não vai esquecer, porque a gente ainda se fala, né? Tem ainda marca, né? E fazem parte da vida, da história, né? O Ricardo mesmo, também ali perto, um dia a gente estava em Piabetá, ele encontrou a gente, falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, a igreja é ali. Poxa, ali a igreja de Vitória, é ali do lado. São coisas que às vezes a gente, né, se encontra e tem essa conexão, né? Muito bom, cara, muito bom. Como é que dentro dessa história sua, né, você
cresce ali na igreja em São João como um menino que praticamente sozinho, né? Sozinho. As suas vós têm a igreja delas e você passa ali a congregar pela amizade, você chega ali não só já crendo em Cristo, né? Mas também para poder ter ali a sua fé também estabelecida. E dali para cá, claro que muitas coisas aconteceram. A gente está falando de 12 anos de idade até o quê? Os 40 e poucos anos, né? 47 agora. E 47 anos, não, mas né? você tem 4 anos de pastorado, já tem aí uns 40 e poucos anos, né? Então, porque você vê, a igreja, 30 e poucos anos, ela na já verdade, colocava a gente como superintendente. né? Não sei se era se alguns outros pastores falaram. Não é do meu falaram tempo, não, mas isso, superintendente é aquele pessoal aquela pessoa que conduzia ali a escola controlava bíblica, a escola né? bíblica, o time da escola bíblica. Tinha sininho, né? Tinha sino, tinha aquilo tudo, né? Era legal porque tinha uma responsabilidade logo de início, né? Do terceiro sábado. Era o sábado da mocidade em todas as igrejas, verdade, lembra, verdade. né? E você entrava mesmo sem ser batizado, mesmo, né, você tinha que fazer um relatório matemático lá na hora. Depois a secretária, ela lia esse relatório, né? Então, né, o estudo diário era algo que era muito importante também, né? Falar um versículo bíblico. Então, eram coisas que... Tinha chamada, né? Talvez hoje... Antes de começar a escola bíblica. Tinha chamada. Então, acho que hoje algumas coisas que não são tão relevantes para nós nos marcaram, porque nos faziam ter um compromisso anterior para chegar na igreja. Era um preparo, né? Tinha todo um briefing mesmo para isso, né? Para você chegar vou chegar na igreja, eu tenho que dizer alguma coisa, o pastor vai me chamar a atenção por alguma coisa, né? E hoje, como a gente fala, né? Acho que com toda esse círculo mundial, né, da internet, dessas conexões todas, talvez a gente perdeu algumas coisas de raiz. Talvez, né? a dinâmica gerada, né, acaba perdendo algumas coisas que são fundamentais. Realmente, é um ponto interessante você falar isso, porque às vezes a pessoa vai só para receber, né? Ela passa a semana toda, não pega na Bíblia, não ouve nem um louvor, e aí chega lá na igreja e fala, não, agora eu vim receber. Só que ela... Deveria ir cheia, né? Ir cheia, para né? transbordar, né? Sentir a presença de Deus, talvez poder fazer alguém sentir a presença de Deus, né? Ser usada por Deus para a vida de alguém, muito bom. Aí, ó, é por isso que eu falo para vocês. Cada conversa aqui, a gente traz uma reflexão, e essa reflexão ela é muito válida. Talvez a gente, pelo dinamismo, a gente acaba perdendo, por não fazer mais a chamada, aí a pessoa já não se sente mais obrigada a estudar, ver a Bíblia, ver se vai ter o estudo diário, para o professor não cobrar, né? É isso aí. E aí, até chegar ao pastorado, como é que é esse seu processo na sua vida? Porque o pastorado é muito recente, né? É recente. Você passou de São João, depois você congregou em Piedade, né? Depois de Piedade, você passou a congregar em... Fomos para Vaz Lobo, ficamos um tempo lá com o Evandro, pastor Evandro, né? Foi uma época... também de bastante aprendizado com o pastor Evandro, né? Acho que a longevidade dele do seu pastorado foi bastante interessante para a gente, né? Porque quando a gente chegou ali, a gente já chegou sozinho, né? A gente já não estava mais casado. Acho que isso foi um ponto importante, né? O pastor Evandro ele nos acolheu, né? Porque quando você passa por esse processo, você se sente só, né? E a igreja, naquela época, não foi uma igreja que chegou assim para nos abraçar, né? Quando você passa por todo o processo, você quer ser talvez abraçado, talvez amparado, né? E o pastor local é aquele que tem que fazer, né? Então, a gente brinca que a igreja não é minha mãe e o pastor Levi não era meu pai, né? Então, a gente passou por aquilo que o estatuto dizia, mesmo sem ter feito alguma coisa, né? Acho que é um fato relevante, né? Que a igreja, ela tinha isso no seu estatuto escrito, né? Mesmo que você passe por uma separação, ela nunca mensurou se era por um divórcio litigioso ou por algo que fosse de traição ou não,
né? Mas tinha que passar um período, você passar 3 anos sem tomar ceia. Isso para mim foi muito relevante, porque você começa a receber dardos e convites de outras denominações. Vem tomar ceia aqui comigo. Vem aqui. Aqui a gente entende de uma outra maneira. Vem para cá. Até mesmo, talvez, denominações co-irmãs que têm a mesma doutrina que a nossa, né? E eu fiquei 3 anos sem tomar ceia. Você se submeteu, né? Sim, para também ninguém poder dizer, passei a mão no Marcelinho. Né? Passei a mão na cabeça. A gente conversou dele, aqui, o episódio número 20, nós falamos aqui sobre disciplina, né? Eu né? E realmente, acho que o importante é que a igreja faça sempre essa reflexão, né? Para que ela não possa errar. Eu acho que o pior não é a disciplina. O pior é a falta de atitude cristã que a gente pode ter como membro da igreja. Porque você pode ter sido disciplinado, mas você era membro da igreja. Sim, diácono. Né? Eu já era diácono da igreja. Eita, então foi um pouquinho mais pesado, né? Sim, foi 1 ano e meio, depois mais 1 ano e meio. E você vê que hoje isso não vai acontecer mais. Não acontece mais, porque o estatuto mudou totalmente. Né? Hoje essa punição sai da igreja local, né? Então o estatuto regia que seria 1 ano e meio por ter se separado e 1 ano e meio por ser diácono. 1 ano e meio por ser diácono, né? Mais pela separação, e 1 ano e meio por querer contrair um novo matrimônio, sim. né? Então, um relacionamento com alguém, né? Então, poderia ter sido a Câmara Disciplinar mais branda? Poderia. Porque a gente tomou uma pena máxima. Né? Então, muitas pessoas chegavam assim... Mas aí, como é que eu vou dizer? Por quê? Eu vi pessoas na Câmara Recursal, você pode pedir, eu faço para você, não sei o quê. E eu nunca... só não entendi por que foi tão pesado, que poderia ter sido mais brando, né? Eu não teria essa necessidade, porque não houve traição, não houve escândalo, não houve algo que... a não ser que... Eu continuo acreditando que o casamento é algo indissolúvel, né? Até porque isso não partiu de mim, né? Então, não recomendo para ninguém que passe por um período disso, mas eu creio que a igreja, ela como instituição, ela tem que tratar também. Certo. Mas aí é aonde eu quero chegar, né? Quando você chega em Vaz Lobo, que você se sente recebido pelo pastor, foi bom, né? Foi. Mas é o que a gente espera. Foi lá que nós vivemos o período da punição, né? Sim. Foi lá em Vaz Lobo. Já foi lá em Vaz Lobo mesmo? Foi em Vaz Lobo, isso aí. A gente... Então o pastor Evandro te abraçou e te... Aí era o Levi, que era o presidente regional, né? Tá. O Evandro ficou muito assim... e tinha muitas coisas no manual da igreja que não existem mais hoje, como casar no templo, né? Divorciado não podia casar no templo. E... quando você chega ali em Vaz Lobo, era aquela lojinha? Já era nesse lugar de hoje. Já era. Então, só que era maior, né? Era mais comprido o local. Né? Sei, mas era no mesmo local. Porque não tinha ainda esqueci o nome do negócio lá. BRT, exatamente. Mas aí você chega ali, você é recebido, né, pelo pastor local da igreja, que acaba fazendo um tratamento, vamos dizer assim? O pastor Evandro deu assim, um suporte bem legal para a gente, né? Até porque ele morava perto da casa da minha mãe, né? Minha mãe tem pouca diferença de idade para mim, 14 anos. Você chegou a congregar com ele lá em São João ou não? O Evandro? Não, aí não. Não, porque é muito antes, né? Muito antes. Pastor Evandro. Desculpa aí, pastor. Foi mal, pastor. Sexagenário, brincadeira. Porque sei lá, né? Porque já tinha uma proximidade, né? Tô tentando entender, tô cavando. Quero treta. Essa conexão aí, né? O pastor morava ali perto da minha mãe. E às vezes eu, como trabalhava perto da rodoviária, às vezes a gente ia junto, né?
Isso deu para a gente um pouco mais de proximidade, né? Entendi. Então, por ser também mais próximo, poderíamos ter voltado para São João, mas a gente Escolheu ali. Que ali seria um lugar legal para a gente. Certo. Aí vamos lá. Aí você chega ali, dali você, de Vaz Lobo, você vai. Tem outro lugar que você vai? De Vaz Lobo, eu encontro o amor da minha vida, Márcia Cristina. Beijo para você, meu amor. Você encontrou com ela lá? Ali, Vaz Lobo. Eu nunca tinha visto a Márcia na minha vida. É bom até falar isso, né? Porque meu encontro com a Márcia foi algo único. Porque às vezes a gente acha que a gente já viu uma pessoa na outra igreja, que a gente já encontrou, mesmo eles já estando. Eu vi a Márcia pela primeira vez ali mesmo, né? E ali nós nos encontramos, né? E casamos, né? E já vai para o 14º ano de casados. Olha aí, né? já tem bastante São 14 tempo. anos, né? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, cara. Eu tô com memória Covid. Foi a Covid, hein? Assim, é porque, na verdade, eu tenho que dar explicação para o MVP, a Carla. Carla me perturba, cara. Olha, eu vou te falar, só Deus na minha vida. Carla, te amo. Carla estava falando da esposa, né? Estava cobrando as esposas junto com o pastor e tal, não sei o quê. A Márcia é diaconisa, né? Diaconisa. A diaconisa Márcia não está aqui acompanhando o pastor por causa de uma programação especial hoje. Dia Ele das está Mães. aqui e vai partir lá para a programação. Mas a gente vai ter a Márcia aqui, se Deus permitir, em breve, para ela contar o testemunho dela, que só o testemunho dela já é um podcast para a gente tratar. Era isso que eu ia falar. Precisamos dar essa ressalva aí, mas em breve a gente vai ter a nossa irmã Márcia aqui para poder contar um testemunho. O testemunho dela é bem pesado, irmão. Da cura. Para você estar sem fé aí, é um testemunho para você triplicar a sua fé. Mas vamos lá. Triplicar. Aí você encontrou seu amor da sua vida lá em Vaz Lobo. E de Vaz Lobo vocês vão para onde? De Vaz Lobo... Você casa lá. A gente casa... Nós iríamos casar no templo. Mas como, voltando ao estatuto, né? não podia casar. E a gente casa numa casa de festas ali Mas vocês se casam membro lá, ainda membro lá. Membresia dali de Vaz Lobo. E de lá vocês... A gente... A Márcia, como a região, escolhe ela como missionária em Piabetá. E ela vai como diaconisa, e ali a gente ainda era consagração, a gente foi consagrado ao presbiterato ali em Piabetá. E ela fica como missionária dali de Piabetá e Teresópolis. Então, todo sábado a gente ia para Piabetá, de Piabetá para Teresópolis. Então, hoje eu rodo muito menos do que antes. Eram 2 cultos por dia, 2 escolas bíblicas. Né? 2 cultos e 2 escolas bíblicas. Então, acho que ali foi, para nós... Ali é punk, hein? Foi um aprendizado muito grande, né? De ter que cultuar 2 vezes 2 escolas bíblicas, pessoas diferentes, né? Visitas e tal. Você não chegou a congregar aqui em Caxias, não? Verdade, né? Então, foi esse ato aí, pegou esse ato, é verdade. Eu estou perguntando porque eu... Teve esse ato aí, é verdade. Eu conheço a Márcia, eu conheço não, né? Eu me lembro da Márcia de uma foto daqui de São João, de Caxias. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de que vocês eram de Caxias. Realmente, de Vaz Lobo nós viemos para cá, ficamos com o pastor Robson. E daqui que nós fomos para Piabetá. Tem essa, é verdade, é isso mesmo. Pastor Robson. Passou. O pastor Robson, cara, muito gente fina também, né? Pela nossa proximidade também de idade. Vocês são contemporâneos, né? Meio um pouco menos cabelo que eu, né? Mas por enquanto aí, pastor. Por enquanto, pastorado vai perdendo cabelo, é verdade, não tem como. Né? Foi muito bom o tempo que nós passamos aqui. Foi pouco tempo, até para a gente ir para Piabetá, mas foi muito tempo de aprendizado com ele, com a Meire, né? Aí depois de Piabetá, vocês saem de lá, desse punk aí de Piabetá e Teresópolis, que foi bem pegado, né? Aí vocês vão lá para Santa Cruz Para Santa Cruz, direto para Santa Cruz. Aí já acompanhando o pastor Sebastião. Aí ficamos ali
no Beco do Matias, né? Ainda naquela loja, Aham. ali em Santa Cruz. E aí ali você fica 2 anos até que chega o momento que você assume o pastorado. E você Aí- assume o pastorado assim, meio que recebendo o legado o cajado. do Sebastião. Porque o pastor Sebastião, ele até fala, né? Se um dia você, eu brinco, não sei se posso chamar, se os pastores mais antigos vão se sentir isso de uma forma muito carinhosa, o pastor mais old school, né? Porque é verdade, né? Um tempo atrás e hoje eu peguei esse tempo. Eu acho que eu sou meio middle old school, né? Assim, no meio Eu acho do que negócio. eu acho que pastor nenhum old school, como você está falando, vai achar ruim porque ele não vai entender o que é old school. Bem maneiro, né? Bem maneiro, né? Porque é algo que a gente aprendeu com eles, né? Aham. Eu acho que para o pastor Abimael, que foi um dos primeiros que você fez a escola aí, né? O podcast, a gente sempre conversa, um aconselhamento muito, muito válido para a gente, né? Experiência, né? Vale. Mas, se tratando de lá de Santa Cruz, o pastor ficou doente, né? O pastor Sebastião pegou uma bactéria, H. pylori, né? Isso fragilizou bastante ele, né? Ele já não é novinho, né? Já tem 70 e poucos anos, pastor Sebastião, né? E isso, mas sempre com muito vigor. O pastor Sebastião não era um cara no dia nunca ficar parado, né? Sempre ia para um lado para o outro, né? E uma das coisas que eu aprendi com o pastor Sebastião é que a família, para ele, assim, ele sempre soube diferenciar, porque a nossa igreja ela é repleta de famílias, né? E a gente sempre olhou, e as pessoas falam isso, sempre disseram, né, que por serem famílias, alguns pastores tinham reticências em relação aos seus filhos, em relação aos seus netos, em relação aos seus familiares dentro da igreja. E o pastor Sebastião foi o pastor que eu passei, sendo genro dele, foi o cara que mais bem soube separar família e igreja. Então, eu tenho que elogiar muito o pastor Sebastião por isso, porque essa separação ela é difícil, né? Você saber que você é pastoreado pelo seu sogro, você é pastoreado pelo seu pai, né? E isso ele sabia fazer muito direitinho. Acho que foi o pastor que eu... não posso falar porque o Evandro, os filhos eram mais novos, né? Mas e o Robson também, mas por ter essa característica que é dele, foi muito bom ter ser pastoreado pelo pastor Sebastião. Mas você teve bons pastores, né? Você teve pastor Daniel Ferrari, você teve o próprio pastor Evandro. Pastor Evandro, eu estou procurando ainda alguém para falar mal dele. Não. Estou procurando. Se você, manda mensagem para mim. Agora é o diretor financeiro da região, né? Mas você tem aí pastor Evandro, você teve o pastor... Você chegou a pegar o Admilton também? Né? Admilton um pouquinho, processo, né? Um processo em São João. A gente falou aqui no briefing aqui um pouco, né? O Daniel saiu e ele chegou. Passou pelo Robson também. Pastor Robson aqui em Santa Cruz. São pastor Jesus Roberto, também um pouquinho Roberto, em São João. O Jesus Roberto também, o pessoal fala bastante bem dele. Ele foi pastor ele foi meu pastor, né, por um período. Então você é velhinho também. Mas só que eu não lembro, eu era criança, olha aí, ó. Esse é o ponto. eu era novinho ainda. Então, assim, eu não tenho como dizer o que é ser pastoreado por esses pastores, pastor Valmir. Não tem como dizer. Não faço a mínima ideia. O Roberto foi quando teve um congresso em Penedo, que foi, não vou lembrar agora em que ano era, se não me engano, acho que foi 93, 94, algo assim. Talvez foi a comunidade evangélica de Nilópolis. Ela participou desse congresso lá em Penedo. Foi bem legal. Então, nós todos éramos jovens, né? Esses encontros regionais, eles marcaram não é do meu tempo, não, mas muito eu a gente. Tô ciente. Né? Eles marcaram muito a gente, esses encontros. Com certeza. Então, foram bem maneiros, bem legais. Era encontro de Resofap, né? Com o RUMAP, né? Que é o Ministério de Mulheres e Ministério de Jovens. Era o congresso da RUMAP mesmo. Era. Acho que o Robson e o Alexandre, eles eram eram presidentes nessa época, né? E sempre foram envolvidos aí com a RUMAP. E a gente também estava
junto com eles. É muito bom, muito bom. São boas experiências, são bons contatos, boas referências, né? Como você falou aí do próprio Abimael, são pastores que têm bagagem, têm conhecimento, têm história, né? E tem também a vida também ensinou a eles muita coisa, né? Porque eles são de outra época, uma época talvez, poderíamos dizer até um pouco mais difícil do que a nossa época hoje. Hoje você tem um WhatsApp, você consegue conversar, fazer um monte de coisa, você faz transmissão do culto, mas no tempo deles não. Eu acho que hoje é dúbio, né? Porque o pastor, ele era mais uma referência mais importante na vida do cristão, talvez, do que seja hoje. Porque hoje tem vários coaches, tem vários caras na internet ensinando e colocando coisas na cabeça do cristão que antigamente não existia. O pastor Sandro até tocou nesse assunto aqui, ele falou, né, que às vezes ele acha ruim porque... Às vezes não, é ruim esse lado de que as pessoas vão consultar o YouTube para saber o que o pastor coach vai dizer. Mas não consulta o pastor dele, que é o pastor da igreja, para saber a posição, não só do pastor, mas uma posição bíblica, né, com relação a um determinado assunto, uma decisão, né? A Cristiane mesmo falou aqui sobre um momento que ela precisa tomar uma decisão e aí ela conversa com o pastor, né, para poder saber do pastor o que ela pode fazer. O próprio Saulo também tocou nesse assunto. E assim, é muito bom que a gente tenha essa compreensão de que viver uma vida cristã também é uma vida que eu até falei submissão aqui, o pastor Sandro não gostou muito, mas é uma palavra que não tem uma outra palavra para a gente poder usar, uma postura assim de que tem alguém que pode te dar uma orientação e esse alguém é a pessoa que está próxima a você. O cara é uma referência para você. Que é o seu líder, que é o pastor da igreja, né? Ele não é seu ídolo. Não é o ídolo, Porque pessoas idolatram outras, né? E a vida que nós vivemos de pastorado, eu sempre vi que ele é atemporal, né? Você está ali, daqui a pouco vem outro, e você tem que estar preparado para receber bem aquele outro pastor que chega, né? E a não ser o pastor que ele é sustentado pela obra, né? A gente vê que ele tem bem aquela troca, né? Ele sabe como vai passar de uma igreja para outra, mas nós vivemos vivíamos épocas em pastores que ficaram 14, 17, outros 15, outros 11, né? A gente está fazendo uma disputa aí para saber quem é que ficou mais tempo. A Ananias ficou 18 anos, se eu não me engano, né? O Daniel ficou 17 e tem o Juraci também, né? Também, Juraci lá em Jurássico, né? Jurássico. Fala isso não, ele vai estar aqui, ó. Cara, sabe que eu te amo, cara. Vou fazer ele te dar uma resposta. Sabe que eu te amo. Direito de resposta, o pastor Juraci. Cara, tem uma coisa muito, muito legal nele. Juraci, quando a gente chegou ali em São João, Juraci, ele estava ele morava nos fundos da igreja. Então, era naquela época que tinha a casa pastoral. Não, era o zelador, né? E ele e a Neide moravam ali. E a gente azucrinava a vida do Juraci. A gente fazia o Juraci abrir a porta da igreja para a gente jogar bola. A igreja de São João tinha um telefone, enquanto muitas casas não tinham esse telefone. E a gente telefonava da igreja, a conta vinha alta, o Juraci tinha que pagar do bolso dele. Eita! Juraci, cara, tu é muito gente fina. Aí. Então, são coisas que... Pastor Juraci, vamos marcar uma ceia com esses homens aí, viu? Uma ceia entre a gente, o Marquinho, o Ronilson, todos esses caras que estavam ali perturbando ele. Dando prejuízo pro irmão. Sem dúvida. Esse cara, ele ainda era irmão, né? Não era pastor ainda, né? Ele era, acho que era diácono, né? Devia ser diácono. Ele morava ali nos fundos da igreja quando a gente chegou. Foi muito bom, muito boa essa época. E aí, a gente voltando agora a falar sobre o pastorado, porque você assume ali essa responsabilidade com a igreja, né? Você assume um legado, vamos dizer assim, né, de uma igreja, e esse legado, assim, eu tive lá, né, esses dias, e você já fez algumas mudanças, mudou de lugar. A gente recebeu da região, graças a Deus, agradecer ao pastor Francisco, né, a diretoria, um investimento maior, né, do que a gente estava no templo antigo, para poder ir para essa casa no Campeiro Mor, algo melhor, né? Mais aconchegante para que a gente possa congregar ali. Muito legal. Mas aí eu queria te perguntar, esses 4 anos aí, quais são, se você puder falar aí, dificuldades, né, do pastorado? Foi a pandemia. Maior dificuldade. Nós pegamos a pandemia ali no seu auge.
Ontem até brinquei com o pastor Francisco. A gente recebe o pastorado, rouba o meu carro. Aí a gente vai até... fica um período, naquele período do carnaval, a gente vai, passeia ali com o período do carnaval, volta e já começa logo a pandemia. Então fecha tudo, fecha a empresa também. Foi um período difícil que a gente passou, né, de ter que fechar a empresa junto. E a igreja aqui com aqueles cultos remotos, e muitas pessoas, né, que até hoje não se recuperaram desse período. É verdade. Porque você tinha que tomar várias decisões difíceis, porque até hoje você vê que tem pessoas da nossa igreja que foram internadas, algumas faleceram, outras não permitem, ficaram assim, em depressão, né? E não estão indo nem congregar mais, estão ficando em casa de tanto medo, né? E esse período foi difícil, né? Porque como você vai dar um suporte a alguém que você não pode falar você nessa não pode distância? nem visitar. A essa distância que a gente está aqui a 1 metro, né? Você não pode mais falar, né? Aí você manda o WhatsApp, faz um culto online, faz alguma coisa, culto via WhatsApp. Quem imaginar um negócio desse? Né? A igreja se reinventa, né? Talvez toda a plataforma da igreja que a gente acha que é igreja e o relacionamento entre pastor e membro, e isso tudo muda, né? Tudo muda do âmbito geral, muda da empresa, muda na escola, muda na faculdade, muda na tua vida acadêmica. Pastor, no meu lado, a formação de educação, você acaba sendo psicólogo também. Isso, você, né? Você, pastor, como você fica, como você reage, né? Então, a gente passou poucas e boas, né? Nesse período, todos nós ali, né? É muito difícil ainda, talvez, a gente poder... não tem como a gente, talvez, medir a perda, né? Não só a perda física, a perda de pessoas, né? Mas a perda também espiritual na vida das pessoas, né? A marca, acho que é a marca que vai ficar pro resto da vida, né? Seja para quem perdeu, ou seja para quem sofreu alguma coisa, né? A gente tem pessoas que ficaram dias internados, meses, né? E isso é algo... Meu pai mesmo faleceu de impactante. Covid, né? Meu também. É verdade, né? Então, assim, a gente vai ficar marcado pro resto da vida com relação a essa história da Covid. Fazer um funeral. Mas se você fazer o funeral do seu pai, você deve ter feito. Não fiz. Não tinha condição de fazer. Então, graças a Deus, o pastor Evandro foi lá e ele mesmo fez. Então, a gente chega ali, o caixão do meu pai foi embalado, né? Não sei se o seu pai também estava. Não, o meu não. Graças a Deus, não. Estava embalado. Minha mãe estava com Covid, foi ao enterro. Meu irmão, a minha cunhada e eu. Só nós estávamos, né? Então, acho que uma coisa terrível, né? Um funeral assim. Aí você chega... nunca vou esquecer dessa cena, né? Você chega perto da sepultura, o coveiro fala assim, vocês podem orar aí pelo morto. Falando, a gente não vai orar por ele, não. Ele já está... Deus já está... um dia nós vamos nos encontrar, nós vamos orar aqui pela família. Aí a gente começa a orar entre nós ali, né? Pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha cunhada, pelo meu sobrinho que já chegou ali cheio de medo de pegar Covid. Não esqueço isso. Mas são coisas que marcam a gente, né? Você fica... Qual é o sentimento? É uma imagem, uma situação que a gente vai ficar marcado pro resto da vida, não tem como a gente fugir. Né? E para a igreja isso também teve o seu ponto positivo, né? O avanço que a igreja teve na questão de rede social, de poder mostrar mais, mesmo com erros, mesmo com falhas, até às vezes virando meme na internet, mas pelo menos a igreja se mobilizou, houve uma mobilização, né? Mas além do lado positivo, né, também teve a questão pastor Saulo falou aqui, né, a preocupação dele. Milhões de pessoas estão desigrejadas, já vinham desigrejadas, e esse número aumenta cada dia mais, e esse número aumentou significativamente no meio da pandemia.
porque as pessoas pararam de congregar. Hoje você tem a facilidade das redes sociais para você assistir o culto online, mas isso não te libera, ou seja, não é um aval para você não congregar, para você não ir à igreja, né? Talvez para uma Acho eventualidade. Que muitos exacerbaram também o desejo de não congregar. Exato. Porque muitos que eu conheço, antes da pandemia, não congregavam. Então, a gente tem que mensurar isso. E depois, eles continuaram não congregando. Uhum. Então, esse ato, ele deveria ser para que a pessoa meditasse. E, por exemplo, não vou falar o nome dele, né? Mas ele esteve lá em casa esses dias montando um armário. Eu falei, ei, cara, quando é que você vai voltar para a igreja? E ele falou assim, eu nunca abandonei Cristo, não. Você nunca abandonou Cristo, mas o congregar, ele é importantíssimo, né? O sábado, para nós... Faz parte da vida cristã. Né? Então, o cara que é adventista da promessa, ou é promessista, o que seja, ele tem uma marca. Acho que essa marca nunca fez com que eu deixasse a igreja por causa da doutrina, por causa realmente do aprendizado, do batismo no Espírito Santo. Uhum. Acho que para mim foi muito importante ter o batismo no Espírito Santo, porque aconteceu, se a gente ia falar isso, mas aconteceu lá na Igreja de Piedade, né? A gente dirigiu num culto, passando para o pastor Luizão, já faleceu, o Espírito Santo nos batiza num momento em que a gente estava pesquisando muito no doutrinal o que são os dons espirituais, né? Uhum. Até no Conecta a gente falou isso lá, né? Lá em Santa Cruz. Foi muito importante para mim, porque existe algo sobrenatural na vida do cristão. Passamos por muitos pastores racionais, né? Em que o raciocínio lógico exato da Bíblia era levado muito exacerbadamente, e isso às vezes nos segura, não deixa que o lado espiritual, né? Porque o lado acadêmico para nós é importante, o lado de quem faz um após, a gente também é formado, né? A gente tem o que a gente usa na igreja não é o que a gente usa no trabalho, mas é importante, o raciocínio lógico é importante, mas o espiritual ele tem que ser dimensionado dentro da igreja, porque a vida eterna é tudo que nós queremos. O conhecimento é bom, mas o espiritual é fundamental. Porque você traz o conhecimento teológico, catológico, né, que seja, mas a igreja não é uma empresa. Uhum. Né? A igreja não é uma empresa, você lida com pessoas que não são remuneradas, e essas pessoas elas são servas. Aí eu brinco, ou são servas ou são fãs. Nós vamos ter um Conecta com esse tema. Eu sou servo ou sou fã de Jesus? Porque se você é servo de Jesus, você vai suportar as dores que ele suportou. Os problemas que ele suportou. Então, você vai ter uma vida firmada em Cristo Jesus para que você nunca abandone Cristo. Porque aquilo que o mundo traz para você é maneiro, é maravilhoso, né? Faz com que você viva uma vida talvez glamourosa ou algo assim, mas não é o mais importante. O mais importante é estar com Cristo. Né? Então, voltando ao batismo do Espírito Santo, eu fiquei assim... Quando a gente passou para o pastor, e a gente começou a falar em língua estranha, eu fiquei um dia falando em língua estranha. Como é que é essa história aí do batismo do Espírito Santo? Estávamos dirigindo o culto em Piedade. Quem ia pregar, o pastor Luizão. E a gente passa o microfone para ele. Quando a gente passa o microfone para ele, eu sou batizado. Você? O Espírito Santo vem. Aí eu começo a falar em línguas assim, aquelas línguas... árabes, sei lá qual era o fonema, mas não parava de falar o culto inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, só foi diminuir de manhã, né? Você ficou de um dia para o outro? Fiquei. Acho que se eu subisse no ônibus, eu iria falar com um cobrador, eu iria falar com um motorista. Eu ouvi essa história, aconteceu isso também, faz muito tempo,
com o Clécio, se eu não me engano, lá em Austin. Parece que quando alguém vinha para conversar com ele, para falar sobre que ele foi batizado no Espírito Santo, ele não aguentava, ele falava em língua. É algo assim que a gente deve testemunhar, cara. Porque a gente, talvez, não vou dizer que a gente viveu um esfriamento, ou isso, ou não, mas a nossa identidade pentecostal, ela tem que ser falada, né? O próprio pastor João Augusto, né? O encontro dele lá com o cocheiro foi né, importante nisso. A gente é pentecostal, a gente é batizado no Espírito Santo, os dons espirituais são muito importantes para a gente dentro da igreja. Com certeza. É isso aí. Muito bom, cara, muito bom. A gente já está indo nos finais aqui, mas ainda eu queria te perguntar a importância da Igreja Adventista da Promessa na sua vida. A Igreja Adventista da Promessa, a importância a instituição é muito importante para nós. Foi ali que a gente desenvolveu uma identidade cristã, né, para nós, porque a gente é julgado, né? Todos são. Ninguém é super-homem, ninguém tem uma capa, ninguém tem um S, né? Ninguém é santo. Todos temos as nossas dificuldades, mas a igreja ela representa muito para a gente. A gente teve uma formação como homem, né? Acho que ela também forma o homem, ela forma o nosso caráter. A gente olhando os pastores que nos pastorearam, os homens que estiveram na igreja, os pastores, os presbíteros, todos são referência para a gente, para que a gente desenvolvesse um caráter cristão. Então, quando a gente ia numa Assembleia Geral, poxa, quando a gente recebia aqui no Espaço Jovem, né, o pastor Edmilson Mendes, pastor Canto Melo, Abimael, né, o Lima, eram caras que a gente tinha como referência, a gente queria os ouvir falar. Então, eu acho que é muito importante você gostar de ouvir falar, ouvir o seu pastor falar. Poxa, hoje eu clico na internet, o Luciano Subirá. É o fulano. Mas e o seu pastor? E o cara da tua igreja? Quem é a referência? Né? É o cara que está lá numa plataforma, o cara que está falando, o cara que saca de Bíblia, um cara que tem uma... Como eu estou falando, ele não é ele não é um ídolo, mas ele é uma referência para você. Né? Acho que isso é bastante importante ter dentro da igreja. A Igreja Adventista da Promessa, ela é isso para a gente. Tá certo. E os desafios da promessa para o futuro? Você é um pastor de igreja pequena, né? A igreja tem 35 membros. Pequena. E quais são os desafios que você enxerga assim, para o futuro? Da igreja como um todo. Não estou falando especificamente de Santa Cruz, né? Mas como é pastor de uma igreja, como você é pastor de uma igreja, você consegue imaginar aí. Eu acho que é mais em relação aos jovens, né? Mesmo. Eu não sei se vocês vão concordar, mas a igreja ela não é uma igreja mais de pessoas de 20 anos. A igreja já tem mais, a maioria congregando com mais de 30 anos, né? Pelo menos acho que é isso que eu enxergo. E os jovens que estão chegando, eles são atraídos por uma igreja que faz algo talvez assim mais bonito, algo que uma igreja que já tem uma plataforma melhor, talvez trazer uma linguagem mais adequada a essa galera, mais não de gíria, não, mas talvez um português mais coloquial para eles, algo que os atinja mais diretamente, a proximidade entre o pastor e o jovem, acho que é muito importante, né? Porque aquele que já tem 40, 50 anos, dificilmente vai sair da igreja. Mas como nós vamos manter os nossos jovens, né? Teve um jovem que uma vez me perguntou, pastor, se eu for para a igreja tal, lá tem 30 jovens. Aí eu falo, tá, eu fiz parte de uma igreja na minha infância em que tínhamos 15 jovens. Se eu for nominar esses jovens aqui, só 2 estão na igreja hoje. E aí? Só 2 estão. Eu sou um deles, e mais um apenas. O resto, todos saíram. Não se enfermaram. Não é o que a gente faz de bonito, de belo,
não é o que vai te firmar. Porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, né? A sua justiça, as demais coisas que você não acrescentar. Você tem que buscar. No teu coração, tem que partir do teu coração o desejo de buscar a Deus. O desejo, porque a Igreja Adventista da Promessa, ela mesmo sem ter uma plataforma legal, não tinha na minha época, é claro, mas ela tem uma doutrina, ela tem uma identidade, ela tem algo que te fascina, o conhecimento da doutrina da tua igreja, de dizer para o cara, poxa, vai te oferecer alguma coisa aqui, eu não vou comer isso. Né? Eu me lembro, se eu for poder contar, que eu fui em Rondônia uma vez, trabalhando lá pela empresa que eu trabalhava, cheguei lá em Rondônia, e o camarada botou um peixe aquele negócio de frango. Poxa, mas que peixe bonito. Aí eu perguntei para ele, que peixe é esse, cara? Aí ele, namorado, então, posso comer. Cheguei lá, comi o peixe. Quando chega no outro dia, eu começo a falar para ele, poxa, sou adventista, a gente guarda sábado, a gente não come peixe de couro e tal. Pá. Aí ele falou, cara, lamento te dizer que esse namorado é de Rio. Até hoje, algumas pessoas acham que não tem. De pegar a internet e mostrar, eu não comi mais o peixe. Então, são coisas que vão te marcar. Né? Às vezes, você é parado no carro. Uma vez, eu disse, um tempo atrás, parado no carro, e o cara falou assim, você está indo tão rápido para onde? Eu falei, estou indo para a igreja. Que igreja? Adventista. Aquela que eu não como carne de porco? Eu falei, essa mesmo. Aí, a gente já foi. Então, são coisas que você tem realmente uma identidade, que marcam. Acho que a gente não sair da igreja para essa garotada, o que te move é a vontade de estar na Igreja Adventista da Promessa, é sua identidade. Nossa igreja tem uma identidade. A nossa igreja, ela tem uma marca. Né? O sábado, para nós, é muito importante. Me lembro uma vez, mas você não vai vir trabalhar no sábado? Pô, a não ser que aconteça alguma coisa, né, muito importante, aí a gente vem aqui, né, porque a igreja, se a empresa pegar fogo, se acontecer alguma coisa assim, porque Deus sempre nos honrou, sempre vai nos manter isso. Né? Por quê? Os mandamentos, né, o cristão, ele conhecer, o jovem conhecer a razão dos mandamentos, né, é super importante, porque você chega na igreja, o cara só prega você vai ser próspero, é tudo bom, é tudo maravilhoso, né? A igreja é um conto de fadas, né? Embora as parábolas não sejam somente fictícias, né? Parábolas podem ser coisas reais, né? A própria das 10 virgens, né? Tem muito a ver com o povo de Israel, mas é isso que a gente está falando. Mas é interessante que a igreja é algo muito real na vida da gente. É algo que marca muito a gente, algo que jamais a gente deveria pensar em abandonar a igreja por algo que acontece conosco na nossa vida pessoal. Porque a primeira coisa que a pessoa diz, culpado é a igreja. Culpado é a igreja adventista. Não é? Culpado somos nós mesmos, que passamos por coisas, por escolhas. Às vezes as escolhas erradas, né? Não consultar a Deus, a gente até falou sobre isso esses dias. Não consultar a Deus, não perguntar ao Senhor qual é a posição, o que Ele vai fazer. E se Deus nunca vai te dizer aquilo que... Nunca vai falar assim. Ele nunca vai agir naquilo que você quer fazer. Eu quero muito fazer aquilo. Deus não vai dizer assim, cara, é igual escolher uma mulher para você. A não ser Eva, numa outra, né? Você mesmo é que escolhe. Você mesmo é que vai. Você mesmo... Ele não vai chegar, poxa, eu quero agora, vou só chegar na igreja e quero só pregar. Eu vou querer só fazer caravanas evangelísticas. Aí eu vou me dou bem naquilo. Não, foi Deus que me conduziu. Não, eu que quis, eu que me preparei, eu que busquei. Né? Então, aquilo que você quer fazer, Deus não vai te invadir. Tá certo. E aí, pessoal? Olha, é muito bom ter vocês aqui com a gente. E é muito bom a gente poder ouvir essas histórias, como o pastor Marcelo, que você possa assistir de novo, ver de novo. Vale a pena, vale a pena. Às vezes eu vou lá, assisto de novo. Como eu já falei, né, eu vou lá, pego os comentários, eu leio. E é muito importante isso, a participação de vocês, para que a gente possa, cada dia mais, oferecer
mais a vocês. A gente está ainda tentando terminar, porque os pastores estão fugindo ainda, né? Ainda tem pastor fugindo aí. Tem pastor old school fugindo, não? Hã? Pastor old school, não? Pastor old school aí, ó. Esses tem alguns pastores ainda fugindo, ainda tem medo, né? Mas começa aqui, o objetivo, né, é que você possa aprender aí com pastores, né, conhecendo os pastores, podendo servir melhor e ajudar melhor o seu pastor local, ganhando uma visão do ser humano, pastor, né? Se você observar aqui, a gente não fala com os pastores numa visão, acaba tendo que acontecer, né, a visão espiritual, mas nosso objetivo é a gente, na verdade, conhecermos melhor a pessoa, né, do pastor, para que a gente não espiritualize muito tudo e a pessoa, né, que existe ali por trás do título pastoral, ele fica esquecido. A gente quer relembrar isso a você, quer te mostrar que a humanidade, né, e que ele não é um super-homem, como o Marcelinho falou aqui, o pastor não é um super-homem, cara. Então, quanto mais pessoas puderem se unir em prol, não do pastor, em prol do reino, da igreja, da palavra de Deus, em prol da sua maturidade, né, podendo sim, vou voltar a falar sobre submissão, podendo sim ser submisso ao seu pastor, né, buscando a orientação, buscando o conhecimento, tendo o pastor como seu orientador. O pastor Paulo está falando agora na lição isso, né? Não é? Preso, mesmo preso. Agora vocês têm que me obedecer mais, né? Agora mais ainda, né? Preso. Então, que você possa fazer essa reflexão, cara. Talvez seja um momento da gente parar e falar, poxa, até aqui eu estou sendo um cristão maduro na fé, ou qualquer coisa que aconteça pode abalar minha fé e eu acabar não mais congregando, não mais ajudando, liderando, talvez até um pequeno grupo na igreja. Isso é importante você fazer essa reflexão. A maturidade, a lição agora dos Filipenses realmente tem trazido aí uma visão para que a gente possa trabalhar mais, se empenhar mais, para vivermos mais ainda o reino dos céus, não na superficialidade, mas no profundo, né, de forma mais profunda. Você ouviu aí uma história sobre batismo do Espírito Santo, você ouviu aí história, né, sobre a situação difícil, às vezes, no pastorado. Então, reflita sobre isso, reflita, pense e mãos ao trabalho, mano. Vamos lá trabalhar, bota a mão no arado, não olha para trás e vamos trabalhar, porque nós trabalhamos não pelo pastor, não pela titularidade da igreja, não é pela promessa que nós trabalhamos pelo reino dos céus. E esse reino, ele é interdenominacional. Então, nós trabalhamos por esse reino e nós fazemos isso pregando a palavra de Jesus, falando sobre Jesus Cristo, orientando ali sobre os mandamentos, sobre as ordenanças, lembrando, né, as ordenanças, para que você faça isso não por obrigação e pela sua salvação, que você faça isso porque, por amor a Ele, pelo que Ele fez por você, pelo preço que Ele pagou na cruz, tudo isso, né, foi um Deus que te criou, te formou, te amou e, através de Jesus Cristo, você foi redimido. Tenho 10 segundos. Pode falar. Interessante, lá no meu pastorado, uma jovem, o nome dela é Cleo, ela perguntou assim para mim, pastor, eu posso comer aquele sangue que sai lá da carne de boi? Eu posso comer aquela... Poxa, mas é muito gostoso. Aí, eu tenho uma esposa nutricionista, embora esteja bem nutrido, né? Aí a gente foi pesquisar. Muita gente gosta daquela carne mal passada, né? Uhum. Mas eu falei, Márcia, mas como pode um músculo ter sangue? Né? Uhum. Por quê? Aquilo ali não é sangue. Aquilo é mioglobina. Então, a gente passou muitos anos lavando até o bife, né? Para fazer os mais antigos, lavando o bife para poder fazer um contrafilé, né? Fazer uma picanha. Eu já vi muita história disso. Não sei disso, não. Eu já vi muita história disso. Não que não pode, porque aquilo ali sai um... Então, através de uma pergunta de um jovem, a gente vai adquirir um conhecimento, sabe que aquilo ali é uma proteína, então a gente pode comer carne bem mal passada aí o tempo todo, se quiser, porque aquilo não é sangue. Com cautela, viu? Então com cautela, hein? Mas, é muito bom estar com vocês. Continue participando. Eu te peço mais uma vez, te lembro aqui, né? Meu papel é lembrar você de curtir, aperta aí no joinha,
Agora ficou até mais fácil, agora você aperta na tela ali, já aparece o joinha, você não precisa nem sair para apertar no joinha. Então, seja pelo celular, pela televisão, por onde você está assistindo a gente, deixe o seu joinha, é importante, porque o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas, né? Então, quanto mais você curtir, quer dizer, quanto mais pessoas curtirem, né? Esse vídeo é compartilhado com outras pessoas. Nós já tivemos experiências de pessoas que não sabem como foram parar no vídeo, Pastor Marcos Vinícius, o vídeo do Pastor Marcos Vinícius, tem um comentário lá que a pessoa fala, não sei como é que eu fui parar aqui, mas, sabe, ele foi impactado pelo testemunho. Então, assim, curta, compartilha com a tua igreja, família, amigos, sabe? Compartilha também contando a experiência que você ouviu aqui. É muito bom você compartilhar. Depois você manda o link, se você não tiver o link na hora, depois você vai lá, manda o link do vídeo para que a pessoa possa assistir. Isso também ajuda as pessoas a aumentarem a sua fé, a amadurecerem na fé. Ajuda as pessoas a ter um encontro com Jesus, eu creio, né? Nós temos testemunhos. Semana passada, a irmã Luzia, você teve o testemunho da irmã Luzia, então você pode ir lá assistir e compartilhar. É importante. Nós tivemos o testemunho do Enzo também, o episódio 21, se eu não estiver enganado. Então, você pode pegar esses vídeos, fazer esse compartilhamento. Isso é importante para que, não é o nome da igreja, mas é para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus através da simples atitude de você compartilhar. Isso já é muito interessante. Te peço também para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, né? Nós vamos ganhando alguns benefícios, dinheiro não, que não é monetizado ainda, mas nós vamos ganhando alguns benefícios conforme vai crescendo o número de inscritos. Então, se você puder nos ajudar dessa forma, eu fico agradecido. E mais ainda também, outra parte, se você quiser deixar aí nos comentários uma recomendação de um tema, sobre algo que você queira conhecer mais, coloca aí nos comentários para que a gente possa aproveitar esse espaço para a gente poder tratar sobre diversos assuntos. Nós temos os ministérios que estão trabalhando para poder nós trazermos aqui alguns temas relacionados aos seus ministérios, né? Então, que você possa contribuir, deixando aí um tema, deixando aí uma ideia, uma sugestão, para que a gente possa fazer mais podcasts aí, com temas que ajudem a você a ganhar uma compreensão bíblica melhor, a poder também tirar dúvidas com relação a certos assuntos, e a gente vai, assim, ajudando a igreja local, as pessoas a crescerem, serem edificadas. Esse é o nosso papel aqui, é o nosso propósito, e a gente espera manter aí essa meta, esse foco, tá bom? Então, um feliz sábado para todos vocês, que vocês possam aproveitar, dando o melhor de si, em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, valeu, pastor, mais uma vez. Então, ficamos aqui. Paz a todos. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos juntos. Um abraço. Valeu! Os médicos me operaram e resolveram me colocar de pé para ver como que eu reagiria. Quando eles me colocaram de pé, que seguraram na minha mão, eu comecei a andar. Oh, Jesus. Aí foi um tal de chama médico daqui, chama médico dali, aquela coisa toda, porque nem eles estavam acreditando no que estava acontecendo. E eu estava literalmente atravessando da Pavuna para São João com água na cintura, na enchente. Isso, mano. Na enchente. E um telefone que eu não conhecia, e chama, eu desligo. E chama, eu desligo. Chama. Eu falei, gente, não é possível.